Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um Network em Foco e hoje nós vamos falar de Power Team da construção. Dois novos especialistas hoje aqui desse grupo fantástico que é o Beni Imperador, o Power Team da construção. Hoje eu estou com o Silvio Ferreira da Projetium, estou com o Salatiel da GVS Tecnologia, Soluções em Tecnologia. E hoje nós vamos entender um pouco, né, sobre essas empresas, nós vamos falar de Power Team, vamos falar de construção de relacionamentos, né? Como que uma empresa complementa a outra e isso é tão importante. Então, sejam bem-vindos hoje ao nosso Networking Foco. Obrigado, Andréia. Muito obrigado, Andréia. É um prazer. Vamos lá, Silvio. Eu vou pedir, eu quero conhecer um pouquinho da empresa de cada um de vocês. Vamos falar um pouco sobre a Projetium, engenharia. Como é que iniciou esse sonho, né, seu, que sempre foi buscar essa profissão, essa carreira? Hoje tem vários sócios. Fala para a gente sobre a Projetium. André, a Projetium é um escritório de engenharia focado em projetos de instalações. Então, o nosso trabalho está muito pautado na construção civil. A gente entra bem cedo, logo após o projeto arquitetônico. O nosso propósito é favorecer o desenvolvimento, né, a gestão da construção, a gestão das obras. Tudo isso através do projeto das instalações elétricas. Então, essa é a principal dor que nós conseguimos resolver para esse público, que são os gestores de obra. Então, é por aí o nosso trabalho. E como que iniciou essa paixão sua? Foi pela engenharia? Foi uma influência familiar, né? O meu tio fez a sua carreira nessa área como técnico, e eu tive a oportunidade de, inspirado nele, seguir essa carreira também. E assim, a formatação do nosso trabalho dentro da Projetium, ele nasce dessa inquietação de tornar a construção civil mais eficiente, reduzindo o desperdício, que é algo que a gente corriqueiramente percebe na construção. Então, o formato de trabalho ele vem com esse intuito, com essa visão de tornar a construção civil mais eficiente. Fantástico. E daqui a pouco você vai falar mais dessas dores que você resolve. Vamos falar também com o Salatiel. Salatiel, falar do grupo GVS, falar de soluções tecnológicas é com você. Fala para nós dessa empresa, dessa grande empresa, quanto tempo está no mercado. Porque vocês dois aqui, falando uma área e outra, vocês são referência na nossa cidade. Obrigado, André, mais uma vez pelo convite aí de estar participando aqui do podcast. Bom, a GVS está no mercado aí de segurança eletrônica desde o ano de 2016. 10 anos? Vai fazer 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora. E a GVS é uma empresa que ela traz soluções em segurança eletrônica, sistemas de câmera de segurança, sistemas de alarme, controle de acesso, tudo que envolve essa parte de tecnologia em relação à segurança eletrônica. A gente desenvolvemos soluções, entregamos soluções já prontas para os nossos clientes. Hoje, a GVS, eu falo que ela atua no mercado, que mais no mercado, vamos dizer assim, no empresarial. E isso não foi por conta que a gente escolheu, falou assim, não, a gente vai ter um nicho de mercado que só vai ser o empresarial. Quando a gente começou lá atrás, a gente já tinha esses clientes e a gente só foi ampliando. Não que a gente não atenda aquele cliente residencial, claro que a gente tem clientes residenciais, mas hoje eu falo que a GVS, 90% dos clientes nossos são empresas. Olha só. Bom, é lógico que você atende as empresas, mas também as residências, né? Todo mundo Sim. chama você. Você tem uma gama de clientes aí muito grande nesses 10 anos que você foi construindo essa confiança, né? Sim, claro. E a gente vai falar aqui de network, querendo ou não, vamos dizer assim, quando eu vou visitar uma empresa, que eu vou atender uma empresa, por exemplo, vou atender o cliente X que tem tal empresa. Eu chego ali e ele, às vezes é um cliente novo, ele vê o serviço ali sendo bem executado em relação a produtos, tudo mais, ele fala, eu quero que você vá lá na minha residência também, que faça serviço lá. Querendo ou não, ali eu já... atende todos. Você entendeu? Já se criou-se ali estou fazendo um network e através daquilo ali vai gerando outras referências ali dentro do cliente através dessa empresa. Então, por isso que eu falo que a gente não fica engessado ali, só atender o cliente CNPJ. Tá. E me fala das soluções em tecnologia. O que mais procurado hoje?
que as pessoas, assim, a dor principal que você resolve. E essa segurança mesmo que tanto os empresários buscam, como as famílias, né? André, hoje a onda para tudo que a gente vai fazer, todo setor, acredito assim, que é a onda das IAs, né? Inteligência Artificial. Então, hoje a gente, assim, existem várias soluções em cima da inteligência artificial, tanto sistemas de câmera, sistemas de alarme, controle de acesso, tudo, e a gente consegue juntar todas essas soluções. E, assim, hoje a gente vê que a tecnologia, ela é muito mais rápido, a questão de produtos, lançamentos, tudo mais, do que, vamos falar assim, há 10 anos atrás. Então, hoje, assim, hoje eu estou falando de inteligência artificial para você de uma maneira que, às vezes, amanhã a gente vai bater um papo e falar assim, nossa, aquilo lá que a gente conversou lá, aquele dia já é ultrapassado. E hoje, como que a IA pode ajudar, assim, nessa parte de segurança? Hoje, se você for pegar uma segurança básica, porque a gente, às vezes, fala em IA, o pessoal fala assim, nossa, é um negócio absurdo de cara. Mas você consegue um sistema básico hoje que o sistema de câmera vai identificar se é uma pessoa ou um veículo. Então, você consegue filtrar disparos de alarme se falsos, entendeu? Vai disparar realmente somente se for uma pessoa, somente se for um veículo, não vai disparar quando for um animal. Nossa, porque isso era uma coisa assim que incomoda tanto o empresário, né, como na casa. O alarme, a pessoa saiu, de repente o alarme tocou e não era nada. Foi um passarinho, foi um... Isso acontece muito? Ou eu hoje... tenho clientes até hoje que, assim, às vezes não atualizou o sistema. Fala, Celestial, eu não uso mais porque eu não aguento mais. Eu ligo o sistema de alarme e o negócio dispara, eu já deixa desligado. Não, e eu falando, Celestial, porque tem um vizinho aqui, nossa, que ele sofre. Ele sai de casa, parece que o alarme dele resolve tocar, sabe? E aí fica doido. Ele fala assim, eu tenho que voltar para casa. Às vezes eu tô na churrasco com a família, tô longe, tenho que voltar para casa porque disparou. É falta também de atualizar, porque, como você disse, né, modernizou muito. Sim. Muitas vezes na questão quando envolve segurança eletrônica, por exemplo, cerca elétrica. Cerca elétrica eu falo muito para o cliente, se você não está disposto a dar manutenção, uma devida manutenção, todo sistema precisa de manutenção, mas a cerca elétrica vai exigir mais, porque é gato, é passarinho, tudo isso. Vai gerar muito disparo em falso. Se a pessoa não está disposta a dar a devida manutenção, é melhor não fazer. Porque vai dar dor de cabeça. Que vai dar dor de cabeça também, né? Então, quer dizer, tudo tem que cuidar, né? Tudo. Tem que cuidar e tem que atualizar. Sim. E hoje, então, os principais problemas que você resolve? Então, seria alarmes, você faz... toda a parte que você faz, explica pra gente. Toda a parte que envolve a segurança eletrônica, a parte de sistema de câmera, sistema de alarme. Hoje, a gente fala muito, assim, quando fala câmera, a gente fica muito ligado à questão de segurança. Mas nem sempre é só para segurança. A gente pode usar uma câmera, por exemplo, para controle de processos. Eu tenho cliente que ele precisa da câmera, uma gravação, por exemplo, de 90 dias, porque ele envia mercadorias através de marketplace, Mercado Livre, por exemplo, e às vezes chega lá no cliente, ou pode ser o cliente sacaneando que não enviou a mercadoria correta, ou realmente pode ter errado. Então ele precisa desse respaldo. Olha só. Entendeu? Então quer dizer que hoje está sendo utilizado em tudo, né? Como você disse, não é só para segurança. Em tudo. Não é só para nossa... para monitorar e até evitar perdas, né? Sim, falando de IA, por exemplo, é claro que hoje, assim, isso daí eu acredito que vá ficar um custo mais acessível. Mas, por exemplo, pessoas que têm gente idosa dentro de casa. Hoje tem sistemas de IA que detecta queda, por exemplo, que te avisam a possível queda. E eu acho interessante, você falou de pessoas idosas. Os filhos estão colocando muitas câmeras para poder ver o pai, como é que tá, se almoçou, se, né, porque às vezes precisa remédio. E se acontece alguma coisa, fica de olho, igual você falou. Agora, se detectar uma queda, melhor ainda, né? Tem clientes, por exemplo, que pediu para colocar uma câmera porque a senhora não enxerga muito bem na hora ela mora sozinha, não enxerga muito bem na hora de tomar o remédio. Então, às vezes pode acontecer de tomar errado. Então, colocou uma câmera, ela mostra para a filha
e conversa através da câmera. Ó, esse remédio é o certo e tal, não sei o que tem. E ela já responde e está ali em contato. Que maravilha. Tem que acompanhar a tecnologia Mas também, eu falo, se você não acompanhar, você falar assim, nossa, 2 meses você fica parado aí, você fica para trás de muita coisa. Fica, não fica? Então, e não dá para acompanhar tudo. Agora você falar esses que tá lá, que não acompanhou a tecnologia, vai acontecer de viver esse dissabor que também não se atualizou, né? Por exemplo, o área do Silvio. Corrija se eu estiver errado. O Silvio, são muitas ferramentas que ele precisa se atualizar no ambiente dele para ele entregar um projeto para o cliente. Então, se ele não se atualiza através dessas ferramentas, o concorrente dele está lá. A IA também chegou aí, Silvio, na engenharia elétrica? A IA acho que é uma tendência, né? Para nós, as ferramentas tecnológicas, como a gente trabalha com desenvolvimento de projeto, a gente contribui para o projeto das obras, mas ainda na fase de prancheta, vamos dizer assim, né? Que hoje a prancheta ela é virtual, né? São os softwares. E a tecnologia na construção ela é muito presente também. Hoje a gente tem a tecnologia BIM, né? Que é o Building Information Modeling, que a ideia é tornar o processo de projeto cada vez mais cheio de informação, com detalhes ricos, inclusive em 3D, né? E a IA vai entrando nesse sentido também. Cada vez mais os softwares vão agregando ferramentas de IA para acelerar o processo de tomada de decisão, né? Alternativas para projeto, né? Então, nós também temos que ficar conectados aí nessas tecnologias. E nós, especificamente, a Projetium, já há alguns anos a gente procura sempre estar conectado nisso. A gente está sempre trabalhando com softwares mais modernos para poder também oferecer soluções melhores e também ser mais efetivo no nosso objetivo, né? O nosso objetivo é trazer ferramentas de gestão para o engenheiro civil, para o arquiteto que faz a gestão da obra. Então, esses softwares eles nos ajudam a ser mais preciso e oferecer ferramentas desde o planejamento da obra, planejamento financeiro, né? Ferramentas para o gestor da obra ter um bom orçamento de material, de mão de obra, até para gestão, para ele conseguir fatiar obras em etapas, cronograma para cada etapa e, sobretudo, também ter material referencial para poder fiscalizar a mão de obra deles, se eles estão executando da maneira, enfim, com boas práticas de engenharia. Afinal de contas, esse engenheiro civil, gestor de obras, ele vai assinar essa obra, ele vai emitir uma responsabilidade técnica. Então, ele precisa ter uma garantia de que, de fato, aquilo está sendo bem montado, porque ele é o responsável por aquilo por, no mínimo, aí 50 anos. Né? 50 anos? Sim, a nossa responsabilidade enquanto engenheiro ela é bem dilatada. E isso é muito sério, né? Quer dizer, você tem que ter muita... realmente ter segurança e trabalhar com profissionais, né, especializados. Exatamente. Porque, já pensou, 50 anos você é responsável por aquilo ali e você responde. Então, esse gestor de obras, esse engenheiro, ele é responsável pelo trabalho do encanador, do eletricista, do gesseiro, de todos os profissionais envolvidos. E ele precisa ter a segurança que essa equipe executou os serviços da melhor maneira possível, né, com os melhores recursos possíveis. E no que tange às instalações que nós trabalhamos, né, especificamente as instalações elétricas, a gente consegue, através das documentações de projeto, né, dar ferramenta para ele comparar o que foi proposto, né, com o que foi executado. E aí, então, ele pode ter esse exercício de fiscalização e ter mais segurança, né, não depender só da confiança que ele tem no profissional que ele contratou. Muitas vezes é isso que acontece, né? Ele constrói o profissional e delega para ele a responsabilidade, mas, na verdade, ele precisa fiscalizar. Ele tem que estar olhando tudo que está sendo feito, como é que está. Exatamente. E já vai o projeto certinho, quer dizer, se seguiu aquilo, você está de acordo, porque falar de energia elétrica é risco, né? É segurança também, né? Sim, com certeza. Qual é o maior desafio que vocês enfrentam como profissionais na parte, né, dessa engenharia elétrica? Em qualquer empreendimento, a gente tem um uso de energia elétrica, né? Mesmo aqui, nesse ambiente que nós estamos, sem energia elétrica, a gente não faria muita coisa aqui nesse momento. Não. Em casa se repete, ambiente industrial, comercial, também da mesma forma. Então, a dependência da energia elétrica ela é grande. Isso faz com que a gente tenha uma interação grande com a energia elétrica. E ela pode acarretar em algum nível, né, choque elétrico, né, ou seja, se a gente tiver, por algum motivo,
falha nesses condutores elétricos aqui, eles perderem a isolação, né? Essa capinha que envolve o condutor elétrico, a gente vai tomar um choque aqui. Ai. Ou então, se a gente tiver uma sobrecarga no sistema, pode gerar incêndio, né? Então, a instalação elétrica ela pode ser o pivô de alguns acidentes, né? E a gente tem estatísticas, inclusive, que mostram que ambientes onde você negligencia as boas práticas de montagem de instalações elétricas têm os maiores acidentes. E que é justamente no ambiente residencial, onde as pessoas muitas vezes se dão o direito de não observar ou fazer por conta própria, né? Então, e acaba acarretando os acidentes, né? Tanto envolvendo o choque elétrico quanto incêndio. Eu tenho um case de sucesso. Tem? De choque. De choque? Bem Conta dado, pra nós. bem dado. Olha só, tomado. é bom até a gente já conta Bem pra dado. nós. Como é que foi? Eu fui fazer uma manutenção em um cliente. Meu Deus. E assim, a questão de, às vezes, a questão que o Silvio está falando de negligenciar, nós, às vezes, profissionais, acontece assim, eu vou subir aqui, coisa à toa. Não preciso de equipamento de segurança, sabe? E realmente, onde eu fui subir, assim, fala assim, nossa, é um absurdo colocar um equipamento de segurança aqui. E aí? Mas eu tomei um choque. Tanto é que na semana seguinte eu não consegui ir na reunião do BNI, tanto que meu corpo doía. Você tá brincando. Ficou até Então Você lembra? Eu contei? Foi uma Ele contou. descarga forte, então. Você fala que... Gente, porque eu sou daquelas que choquinho, sabe aquele choquinho que às vezes vai no Fisioterapia? banheiro? Não, aqueles de algum lugar que tá descascado, Sim. onde você vai tomar banho ali, que você toma um choquinho? Na válvulazinha, né? Eu não não, sei mas se alguém aquilo lá- nunca tomou Aquilo lá é choquinho clássico, na né? casa da avó, né? Hoje não Na acontece geladeira, isso na hora mais. de lavar, né? Na geladeira, na hora de limpar, passa num pedacinho. Sabe aquele choquinho pequeno? Aquilo lá já me incomoda que você não tem noção. Não, André, Agora eu imagino a passei um carga perrengue. que você... Como é que foi isso? Nossa, eu fiquei chateado. Eu fiquei com medo. Acho que foi um tanto sentimento assim. Falei, raiva, tipo, nossa, não quero fazer isso nunca mais. Sério. Porque assim, o Silvio vai explicar melhor, mas eu acho que Foi uma descarga... a perigo é a amperagem do local, né? Isso. Que mata é a amperagem, a corrente. Então, o que acontece? Lá na onde que eu tomei esse choque, para você ter ideia, lá tem 2 câmeras frias gigantes. A amperagem é muito alta desse local. Tá. E assim, a instalação, se o Silvio for lá, o Silvio vai querer infartar o jeito da instalação lá. Você desmaiou? Não cheguei a desmaiar, mas eu, assim, se eu desmaio, eu ia cair lá de cima do muro onde eu estava. Eu consegui ficar consciente, consegui voltar o pé para o muro e na hora que eu vi que eu estava seguro, eu soltei o corpo. Mas eu não cheguei a cair. Mas assim, foi uma sensação horrível. Horrível mesmo. Olha só. Então, tá vendo? Em tempo de acontecer algo muito mais Mas sério. é negligência da minha parte em alguns aspectos também, entendeu? E da empresa também de não E da empresa, ter porque uma segurança assim, elétrica adequada. é um negócio muito banal, o jeito que realmente muito banal, porque qualquer pessoa ali, da maneira que eu tomei o choque, não precisaria nem estar em cima do muro, poderia estar na estrutura metálica mesmo do barracão, entendeu? Olha só. Porque eu não encostei num fio, eu encostei na estrutura metálica do barracão. Que é isso? Olha só. Gente, então, já falando de segurança, falando de eletricidade, como que vocês se completam no Power Team da construção civil, né? Do BNI Imperador, que é o grupo que vocês fazem parte. Conta um pouco dessa experiência. Silvio, você está no BNI, você é membro fundador? Sim, tive a oportunidade de participar do processo de fundação de algumas RIs e participar de todo o processo de lançamento, então tenho orgulho de ser um membro fundador do BNI Imperador. Olha aqui, gente, que maravilha. E no Power Team hoje você, além de ser membro fundador, está sempre ali no Power Team da construção. Fala para nós, o Power Team a gente sabe os benefícios, que são profissões que uma se completa com a outra, um precisa do outro, como fornecedor, como negócios, como às vezes eu vou fazer a parte elétrica, mas eu peço alguém que venha instalar câmeras para mim.
e fazer um trabalho, quer dizer, são profissões que se completam. Como é que é esse Power Team de vocês? Há quanto tempo tem? Como é que é esse trabalho do Power Team, do Imperador? O Power Team, ele nasceu logo no início, né, da fundação do Imperador, depois de um tempo que nós ganhamos uma certa maturidade, mas a gente começou o trabalho dentro do Power Team. E começou pelo Power Team da construção civil, justamente pelo fato de ser o mais forte, onde já se percebia uma sinergia muito grande. Porque os nossos clientes, eles são os mesmos. Então, o cliente que eu tive hoje, ele tem potencial para ser cliente do Salatiel. E às vezes vice-versa. Então, ele estava em um cliente que pode ter, em algum momento, necessidade do meu trabalho. Então, isso já existia, né? E aí percebeu o quanto, especificamente, o Power da construção tinha essa força, né? E aí a gente começou a sistematizar isso, a praticar a metodologia do BNI aplicada ao Power Team, que é a mesma metodologia, mas intensificada, né? Sempre com o objetivo de que a gente possa ganhar mais confiança um no outro. Você estreita mais o relacionamento ali dentro. E como é que vocês fazem para gerar, né, mais credibilidade e confiança nesse grupo que vocês se reúnem? Como é que vocês fazem? Qual que é a dinâmica? Bom, a equipe hoje ela tem uma reunião fixa, né, que é mensalmente. Mensal. E aí a proposta é uma reunião bem dinâmica, com uma pauta bem definida, tal qual é a reunião do BNI mesmo, para que a gente consiga otimizar bastante o tempo, né? E hoje nós estamos aplicando uma ação que é de visitar algumas empresas que o nosso Power Team está carente. Por exemplo, nós precisamos de uma empresa, de uma boa empresa que seja do segmento de revestimentos. Então a gente identifica no mercado uma empresa que tem potencial, que tem, enfim, que é uma empresa de confiança, e aí nós vamos até eles e fazemos uma reunião do Power Team aglutinando essa pessoa, né? Fazemos essa visita lá e mostramos a força do nosso time. Né? E ali naquele momento a gente... E você está aí no time todo, todos vocês juntos? Sim. As reuniões, antigamente nós fazíamos as reuniões, marcava um na empresa do outro e tal, e aí a gente passou agora a fazer dessa maneira. Visitar. A última reunião foi numa casa de revestimentos. Isso, exatamente, né? Foi exatamente numa loja de revestimentos. E é interessante porque, assim, às vezes o que acontece? Aquela empresa ali, ela até tem interesse, às vezes, de participar de um grupo do BNI e tudo mais, só que ela não teve ainda, assim, a oportunidade de conhecer a fundo o que é o BNI. Aí você chega lá e leva um time que todo o time faz parte, complementa o negócio dela, fica muito mais fácil, entendeu? Então vocês vão me contar dessa experiência, como é que foi estar lá? Vocês estavam em quantos? Lá nós éramos em 18. Vocês foram visitar a empresa em 18 pessoas? Em 18 pessoas. Chegamos num exército lá. Agendou com ele estava aguardando vocês. Exato. Tá. E foi um bate-papo. Foi um bate-papo. Inicialmente a proposta era dar o espaço para ele, falar do negócio dele, até porque ele tinha todo o aparato da loja ali, então ele apresentou tudo. E na sequência fizemos um momento ali de pitch também para cada um dos membros pudesse se apresentar. Quer dizer, esse cliente conheceu 18 novos empresários ali. Sim. E vocês conheceram a empresa dele. Exatamente. E foi exatamente isso. E a gente conseguiu mostrar essa força para ele. Ele percebeu essa dinâmica, onde ali tinham pessoas com negócios complementares mesmo, né? Estratégicos, que um precisa do outro. Lidavam com o cliente que ele estava buscando. Então, o cliente que ele queria trazer para a loja, aquelas pessoas lidavam com aqueles clientes. Né? E, da mesma maneira, nós mostramos para ele que nós também precisávamos dele, né? como profissional, né? Da rede de contatos. Então, foi uma experiência muito boa. Depois nós conseguimos levá-lo, esse profissional, para a nossa reunião. Aí ele foi conhecer todos os empresários do grupo. Aí ele ficou encantado, né, com aquele movimento. E aí no final a gente fez o convite, mostrou para ele que nós teríamos um evento próximo, que ele poderia
conhecer não só o núcleo da construção, mas ter acesso a todas as empresas, né, do BNI Imperador. E ele prontamente atendeu e nos fez uma visita lá. E assim, foi uma experiência muito legal mesmo. Ele ficou encantado ali com o trabalho e com as perspectivas que gera, né, em termos de negócio. Né? Então vocês já estão quase trazendo um novo empresário para participar do BNI. De fato. Já tá preenchendo formulário, Com já tá certeza. fazendo tudo, né? Com certeza. Porque depois dessa visita, Ah, como não estar, né? Não, uma visita dessa realmente faz diferença ali na definição. Porque às vezes, igual eu falei, às vezes para você convidar o empresário, às vezes o empresário não tem tempo de ir na reunião, às vezes ele até, assim, vamos dizer assim, não é nem desinteresse, mas ele deixa para um segundo plano. Aí quando você leva essa turma toda lá, ele fala assim, opa, peraí, eu preciso estar inserido no meio desse pessoal. De estar junto, Preciso né? estar De estar realmente... Preciso estar junto. Ele sentiu a força, né? Do BNI e do Power Team da construção. Sim. E foi muito interessante porque a gente conseguiu mostrar para ele um pouco da nossa filosofia, que é o ganhar contribuindo. Tá, então nós mostramos para ele que a gente podia estar à disposição, como nós nos colocamos à disposição para ajudá-lo, para aprender sobre o negócio dele, saber referenciar, como ele também entendeu isso. Ele falou, não, depois eu quero o contato de vocês, porque eu também acho que eu consigo referenciar vocês. Vocês não podem fazer uma lista, né, de contatos para deixar aqui comigo? Então, a gente conseguiu mostrar para ele isso também. Eu achei que foi bem legal esse feedback dele. Né? Porque, na verdade, o que vocês mais fazem assim no Power Team é um contribuir com o outro, né? Contribuir primeiro. Porque cada um ali já conheceu a empresa do outro. Como é que vocês fazem para vocês se referenciar? Como é que está a dinâmica dentro do Power Team? O grupo está unido para... o Silvio faz isso, a Latiel aqui, o Carlos aqui, enfim, cada um do grupo dos 18. Como é que eles estão? Que hoje, a maneira que está sendo conduzida as reuniões do Power Team, o que está acontecendo? A gente não está deixando esse movimento esfriar. Olha que bom. E o que é não deixar o movimento esfriar? Porque se você tem reuniões, vamos dizer assim, uma reunião mensal, querendo ou não, você esfriou aquele movimento. Mas dentro do Power Team, o que a gente está criando? Está criando células para fazer reuniões 1 a 1 ali dentro. Tá. Então, a gente tem um certo período até a próxima reunião, vamos supor, cria uma célula aqui entre eu, Andréia e Silvio. Tá. E a gente tem até a próxima reunião para todos visitar as empresas um dos outros. Entendeu? Tá. Porque ali em si, na reunião mesmo do Power Team, não tem como, às vezes, eu conhecer a fundo a sua empresa. Então é interessante todos os membros ali do Power Team conhecer a empresa um do outro através das reuniões 1 a 1. E aí aonde a gente consegue chegar na reunião, seja na reunião de quinta-feira, ou seja na reunião mensal do Power Team, com mais facilidade para referenciar aquele parceiro nosso. Quer dizer, vocês estão em contato, então achei fantástico. Vocês estão em contato nos 1 a 1, vocês estão indo visitar novos empresários para buscar para a equipe de vocês e, ao mesmo tempo, agregar para o Power Team de vocês. Isso é fantástico. É exatamente por aí. E esse trabalho da célula que o Salatiel colocou, eu só queria acrescentar que nós temos direcionado os colegas para ser bem objetivo em termos de geração de referência. Tá. De que forma? De que forma? Então, a ideia no exemplo que o Salatiel colocou, então essa semana nós vamos visitar a empresa da Andréia. Então nós vamos dar um tempinho para ela trazer as novidades que ela tem em termos de promoções. Para esse período eu quero promover esse tipo de serviço, esse tipo de produto. Então, um tempo para explicar isso, né? E um segundo momento para ficar claro qual que é o seu objetivo em termos de busca de clientes. Então, quais clientes que você está buscando? Eu busco esse e esse perfil. E a ideia é que eu e o Salatiel, que estamos aqui te visitando, a gente esteja atento para isso. Você está buscando esse perfil de empresário? Eu conheço essa pessoa. É uma boa referência para você? É uma boa referência. Não, então vamos conversar com ela aqui agora.
Vamos abrir o WhatsApp, vamos mandar uma mensagem para ela, vamos ligar para ela. Nós estamos incentivando as pessoas a gerarem as referências ali, naquele momento, para que naquele momento mesmo a gente já consiga produzir as referências de negócios. Então, e se precisar de ir, vocês vão também. Vou Com lá te certeza, ajudar. sim. Vou lá te apresentar pessoalmente essa pessoa. Vocês vão. É interessante o que o Silvio está pontuando, porque assim, eu falo até que aconteceu na primeira célula que a gente fez dentro do Power Team, que, se eu não me engano, estava fazendo eu, o Cláudio, da Glass Fran, e o Vitor, Vitor da Master Gases. Então a gente foi lá no Vitor, fazer lá na empresa dele, e a gente batendo um papo, eu falei assim, ô Vitor, a empresa, a Ecol, que trabalha com ar-condicionado, é cliente meu, e é de frente com lá da Master Gases, praticamente. E a gente conversando ali, eu falei assim, Vitor, você também faz recarga para pessoal que mexe com ar-condicionado, esse tipo de coisa? Ele falou assim, eu atendo pouco e tal, mas espera aí então. Peguei o telefone na hora, liguei, Danilo, tem assim um pessoal que vende o material que você usa aí, assim, assado, fala para ele vir aqui na reunião. Virou cliente do Vitor. Você levou um cliente para ele. Na hora, na hora, entendeu? Foi na hora da reunião ali. E a mesma coisa aconteceu no dia que eu tava lá lá na empresa do Cláudio, lá na Glass Fran, nós fazendo lá. E o Cláudio falou assim, Slatiel, eu acho que eu tenho um cliente que eu vou visitar agora, eu vou levar você lá. Eu falei, vamos. Fui lá, conversei com o pessoal, peguei contato, tô em contato com esse cliente. Vai ser negócio fechado, mas só que é o que eu falo muito. Às vezes a gente espera um negócio fechado daquela referência, só que não é aquela referência que vai te gerar esse negócio que você está precisando, você está almejando. Nós estávamos conversando lá fora agora, aconteceu comigo. Ex-membro do BNI, né, que fazia parte do Power Team da construção civil, até hoje ele me indica para os clientes dele. E ele fez uma indicação para mim que esse cliente dele indicou o irmão, que o irmão indicou um amigo. Eu posso falar que eu estou atendendo uma referência de 5º grau, vamos dizer assim. Olha só. Entendeu? Gente, esse movimento é fantástico. E o ex-membro que indicou, ele mesmo, eu nunca fechei um serviço com ele, para ele. E até, é interessante esse ponto que o Salatiel tocou. Porque, quer dizer, a confiança foi tão grande no seu trabalho que mesmo você não ter feito um serviço para ele te referenciou, e quem ele te referenciou gostou, quer dizer, Claudinho, confiança 100%, né, com você, mesmo não tendo feito o serviço. E já está chegando lá no 5º grau. Sim. Isso é fantástico, gente. Porque o ideal é que, vamos até aproveitar esse gancho do Salatiel, é que as empresas se completem. Você faz um serviço com ele faz um com você, para vocês se confiarem um no outro. Peraí, o Salatiel pôs as câmeras aqui para mim, pôs o sistema de segurança, né? Tá tudo perfeito. Posso referenciar. Porque né? O correto seria conhecer primeiro. O que você me fala, Silvio? Você quer? Sim. Uma coisa bem interessante, porque existem algumas correntes de pensamentos dentro do BNI que a gente vê alguns colegas murmurando, né? Fulano não compra de mim e tal, não sei o quê. Mas o BNI não é um clube de compras. Nós não necessariamente temos que comprar um do outro, né? Então, isso, às vezes nós naturalmente viramos clientes um do outro justamente por isso. Porque é natural. Tenho uma demanda, né, relativa à segurança eletrônica, eu vou dar preferência para o Salatiel, e isso é bom tanto para eu contribuir com o negócio dele, tanto para que eu ganhe mais confiança para ser capaz de referenciar melhor. Então, nós comprarmos um do outro não é uma obrigatoriedade, mas é natural que isso aconteça, né? E o processo de receber referência, ele vai muito além disso, né? Eu comprei do Salatiel, ele não obrigatoriamente tem que comprar de mim. Vai depender de mim conquistar a confiança dele, mostrar para ele que eu sou um profissional,
do nível para ele referenciar para a rede de contatos dele. Sim. Então, às vezes, a gente vê algum membro murmurando, nossa... Referenciar, sim, né? Sempre. Sim. Às vezes a gente vê algum membro murmurando, eu sei que o Salatiel conhece fulano de tal, mas ele não me referencia para ele. Mas por que será? É porque você ainda não conquistou a confiança dele. Porque a rede de contatos do Salatiel é algo de muito precioso para ele. Então, muitas vezes é um cliente, é um fornecedor, é algum familiar. Então, as pessoas, ele só vai indicar para essas pessoas alguém que ele de fato confie. Então, se ele não te indicou ainda, é porque você ainda não conquistou a confiança dele. E como que a gente conquista? Convivendo. É estando junto, é participando. É através das reuniões, das reuniões oficiais do BNI, as reuniões de Power Team. Então, a metodologia ela nos faz conviver de uma forma intensa para a gente conquistar essa confiança um no outro. Então, quando o Salatiel se sentir à vontade o suficiente para me referenciar, é porque eu fiz bem esse processo, né, de ganhar confiança. E ali no BNI não adianta, assim, o Silvio é membro fundador, eu entrei ali, vamos dizer assim, que eu tirei uma pazinha de terra ali também. Uhum. Nós tiramos, né? Você entrou praticamente... Foi pouquinho depois mas foi por pouco. Mas então... eu participei das primeiras RIs, tá? Então. Com o Jair, na época. O Jair estava chegando aqui, dando as primeiras RI. Não entrei de bobeira, tá, Salatiel? Já era pra estar lá faz tempo. Então, eu entrei, se eu não me engano, o lançamento foi em agosto. Agosto, setembro. Né? Foi setembro. Então, eu fui na festa. Eu entrei... Você chegou aí no evento? Eu que fotografei o evento de vocês. Eu entrei em abril, se eu não me engano. Acho que eu entrei em abril do ano seguinte. Então você ainda entrou primeiro que eu entrei em junho. Eu entrei primeiro que você. Entendeu? E assim, desde quando eu entendi a metodologia do BNI, então faz muito tempo já. E assim, falo com toda certeza. Se você é frio dentro do BNI, as coisas não vão acontecer. Se você não participa dos Power Team, principalmente, eu falo assim, às vezes o pessoal fica igual o Silvio falou, a questão de ficar murmurando, tal, esse tipo de coisa. Se você não é um membro ativo, não acontece as coisas ali dentro. Se você chega lá na reunião, fica lá acanhado lá, tal, não acontece. Então, segue questão de Power Team, segue reunião presencial para tudo. Vai fazer a pessoa ter confiança em você, vai fazer 1 a 1, vai conversar com ela quantas vezes for preciso, né? Uma vez a pessoa falou assim, não, mas eu já fiz tantos 1 a 1 com você. Eu falei, você pode fazer 1.000, 2.000, 3.000 1 a 1 comigo. Quanto mais nós vamos estreitar os laços, mais negócio nós vamos gerar um para o outro. Porque é estreitando esses laços que a gente também vai gerar confiança. Sim. Assim, a gente não pode culpar a outra pessoa por não nos referenciar. Porque, de fato, as referências, a rede de contatos é algo muito precioso. É algo tão íntimo quando a pessoa te dá a chave de casa. Eu dou a chave da minha casa só para quem é da minha família, só para uma pessoa que eu confio muito, né? Então, quando você pede uma referência, você está pedindo a chave da casa da pessoa. Então, tenha consciência que para receber isso, você vai ter que ganhar a confiança dela e honrar também essa confiança que você está recebendo. Porque você está recebendo algo muito precioso. Né? E o grupo de vocês, com essa união que tem do Power Team, vocês estão selecionando cada vez mais os empresários para fazer parte desse grupo, né? Porque isso vocês já têm de confiança um no trabalho do outro e da equipe de vocês. Não pode ser meia boca não, né, gente? O cara tem que ser bom, não tem? Sim. Para estar no BNI, né? Vamos falar assim. Para estar no BNI. Isso aí já é o DNA do próprio BNI, da metodologia. Né? Já há uma seleção muito bem criteriosa, né, para que vocês tome posse de uma cadeira. E nós na construção da mesma maneira. A gente quer trazer, agregar empresas que realmente venham fortalecer, e não só fazer um número. Né? Porque se a pessoa chegar lá e não presta um serviço de qualidade, vocês já não vão, né? O BNI já não vai ficar com ela. E ela não vai ser referenciada. Eu acho que a questão, igual o exemplo que eu coloquei, que eu atendi uma referência de 5º grau, eu falo muito em relação ao BNI a questão de você gerar autoridade. Você gerar autoridade, porque assim, o que acontece? Esse ex-membro que eu falei, através da segurança que ele tem para indicar, porque o meu serviço agrega ao dele, completa o dele em algumas coisas. Então, através dessa segurança, dessa autoridade, ele consegue
fechar os negócios dele também. Então, por exemplo, essa semana ele até me ligou, falou assim, Salatiel, tem um serviço lá em São Gotardo e eu quero saber se você faz lá comigo, porque tem outra empresa fazendo cotação lá e eu falei que a gente faz tudo que for preciso lá. Eu falei, não, pode indicar que a gente vai. Pode Você fechar entendeu? lá que nós estamos Às juntos. vezes, se ele não tivesse essa parceria, ele ia ficar com o pé atrás. Se ele não tivesse essa confiança, ele ia ficar com o pé atrás. Falar assim, não, onde eu estou me metendo, entendeu? E olha só, e com essa parceria vocês conseguiram unir e fechar um negócio, Sim. né? Às vezes, o Silvio estava falando agora mesmo. Às vezes não é aquele negócio de, eu sou obrigado a fechar, referenciar o Silvio, tal, esse tipo, consumir do produto, Consumir do do serviço produto. do Silvio. Não, mas às vezes essa autoridade que você vai gerando ali dentro do BNI para outras coisas que você vai fazendo, isso às vezes passa até despercebido, vamos falar assim. Mas está acontecendo. Olha. Está acontecendo. Gente, é muito bom, né? A gente sabe que contribuir, né? Gerar essa confiança nos empresários que estão com a gente, conseguir entender, né? Eu gosto muito disso. Por que eu não estou sendo referenciado? O que tem de errado, né? E você ir atrás e tentar. Eu gosto muito disso, que às vezes as pessoas deixam passar e reclamam, né? Não sou referenciado, né? Você vai lá olhar, quantos 1 a 1 você fez? Está diretamente relacionado sempre, né? Aparece. Eu falo experiência própria. Às vezes tem alguns meses que está mais conturbado na empresa e aí você acaba tirando o pé em algumas coisas. Vamos dizer, você começa a fazer o básico ali do BNI. Isso daí é nítido o resultado que você tem na empresa. Isso é nítido. Vamos falar assim, vamos falar de negócios fechados. Lá na empresa eu tenho um sistema que eu separo tudo em relação ao que é faturamento de clientes que veio do BNI, tudo, eu separo tudo, para mim ter uma noção do resultado que o BNI tá trazendo para a empresa. Tá. E é nítido o mês que vão falar assim, nossa, eu fiz só o básico do BNI, é nítido o faturamento, André. Ele cai. Cai, não é questão de, a situação do país está aí, se é ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, não é nada disso. Faz o que tem que fazer no BNI que as coisas acontecem. Isso daí eu tenho consciência disso daí, mas é culpa do BNI? Não, é culpa minha. Então, assim, o membro do BNI, ele tem, principalmente os mais novos que estão entrando agora, tem que entender isso daí, coloca na cabeça. Estou fechando o negócio, está acontecendo as coisas do BNI, não está? A culpa é de quem? Do BNI? Não, a culpa é inteiramente do membro. Tá vendo? Gente, eu gosto de falar de case de sucesso do Power Team de vocês. Vamos contar uns cases agora também? Fala, Silvio, um grupo uniu e vocês fecharam um negócio bacana aí, um que foi referenciando o outro, dentro do grupo de vocês, do Power Team. Vamos falar de alguns casos de sucesso, né? Porque a gente falou aqui da confiança, a gente falou de gerar referência, né? Desse grupo do Power Team, que um complementa o negócio do outro. Mas é bom mostrar esse sucesso através do Power Team da construção. Vai pensando no seu aí também, né, Salatiel? Tem muitos membros fundadores de quantos anos? São 8 anos. 8 né? anos. Então, de 8 anos você deve ter muitos cases. Mas tem uns que marcou. Olha que legal. Esse membro que eu tô falando, que não faz parte hoje mais do BNI, olha que legal. Ele me referenciou no cliente. Quando eu cheguei nesse cliente, eu posso até dizer que foi um case de sucesso. Eu cheguei nesse cliente, tinha mais lá 8 membros do BNI lá fazendo orçamento. O Silvio estava no meio lá. O Cláudio estava no meio. Eu falei, vocês estão fazendo aqui? Eu falei assim, nós estamos fazendo serviço aqui também. Isso tudo foi gerado através dentro do BNI, dentro do Power Team. Olha só. Entendeu? Isso é muito bom, não é? Você chega lá e vê sua turma tudo fechando negócio naquela empresa. E vocês estão fortalecendo cada vez mais, porque agora vocês indo junto. Já pensou você pegar uma obra e todos junto ali naquela obra? Gente, fantástico. Sim. Pensou todo mundo portinho, os 18 lá? Um cuidando da parte elétrica, o outro cuidando da segurança, mas aí entra... o outro pondo piso, o outro pintando. Aí entra algo mas aí entra algo no Power Team que é muito, muito importante. Todo mundo ali dentro tem consciência disso. Em relação assim, por exemplo, você como cliente vai construir,
você tem seus prestadores ali, vamos dizer, seus prestadores de criação. Às vezes você tem a pessoa ali responsável por câmera de segurança, ou responsável pelo projeto elétrico, que você não vai abrir mão dessa pessoa. E ali dentro do Portinhas, a gente entende inteiramente, está tudo certo, entendeu? Mas mesmo assim, a gente não vai perder a energia ali dentro. Entendeu? Porque é muito difícil você referenciar ali todo mundo dentro de uma obra. Entendeu? Mas o mais importante de tudo é você manter essa esfera de contato em movimento. Acho que é o mais importante. Que às vezes não fechou um negócio dessa vez, Entendeu? mas daqui a um tempo fecha outro. Já aconteceu, Salatiel, não vou fechar com você, mas meu irmão vai precisar. E eu vou te referenciar para ele. Entendeu? Ou então, assim, às vezes você pega ali no Portinho, às vezes você pega momentos ali que já está muito tarde na obra para, por exemplo, às vezes o Silvio ele tem que entrar num momento que diferente do meu ali na obra. E às vezes o momento que o Silvio entra, já está pronta aquela parte ali. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, Silvio, cara, já fiz, mas gostei da sua apresentação, gostei de você, eu vou... Você entendeu que nada é perdido? Não. Nada é perdido? Nenhum contato, nenhum relacionamento é perdido desde que você faça ele da forma correta. Não é. Mas conta um case de sucesso aí, membro fundador. Precisa puxar pela memória aqui. Um que te marcou. Eu tenho um que te bem marcou recente. dentro do BNI. Sabe, foi isso que me marcou. Vou comentar rapidamente um bem recente. Tá. Né, que foi uma referência que eu estou tentando rastrear, mas acho que ela inicialmente era do Felipe Leite, da Brasil Tintas. Da Brasil Tintas. Ele detém a cadeira, de vendas de materiais para pintura, né? E ele me referenciou um engenheiro civil, gestor de obras, e deu muito certo, né? Um profissional de uma qualidade, de um caráter tremendo. E aí ele fez muito sentido para ele o serviço que a gente prestava, a solução que a gente propôs para ele, essa solução de melhorar a qualidade da gestão de obra dele, e ele contratou o projeto com a gente. Aí ele estava numa obra comercial, na verdade ia ser um estúdio, num escritório, né, algum conglomerado ali de escritórios de uma multinacional que fazia corretagem de café. Então ele estava à frente dessa reforma, né, dessa obra. E ele contratou com a gente o projeto elétrico, e aí no bate-papo ali a gente conseguiu trazer o Rodrigo, né, da Friobon ar-condicionado. Então o Rodrigo pôde também oferecer para ele os equipamentos e a mão de obra de instalação, e na sequência o próprio Felipe também já veio depois com os acabamentos de pintura, né? Então esse foi um case recente, onde um foi puxando o outro, né? E isso é muito frequente no nosso trabalho. Até eu gostaria de pontuar o exemplo que o Salatiel deu em relação ao Cláudio, né? Olha a visão que o Cláudio, que hoje tem a cadeira de vidros e esquadrias, que ele teve. Ele falou, Salatiel, eu vou visitar uma obra. Você não quer ir comigo? Então, olha assim, uma ação sem pretensão nenhuma. O que o Salatiel, né, poderia almejar naquela obra? Nada. Né? Mas como os nossos clientes são os mesmos, pelo contrário, esse nada se torna o ouro. Então, quando o Cláudio chegou lá na obra para fazer o trabalho dele, para desenvolver o trabalho dele, e o cliente chegou e falou, mas o que esse rapaz grandão aí está fazendo com você? E aí foi a hora do Salatiel desfilar o conhecimento dele. Ele falou, não, eu sou o Salatiel da GVS, faço isso. Então, o Salatiel ganhou de presente ali a oportunidade de falar do trabalho dele para um potencial cliente. E sabe o que ficou mais legal nisso daí, desse cliente que o Cláudio me levou? Eu não sabia onde que era, foi num condomínio, e fui lá com o Cláudio. Aí a hora que chegou lá que eu conversei com o cliente dele e tal, que não sei o que tem, e aí o cliente me perguntou, mas você já fez alguma vez esse tipo de serviço aqui no condomínio? Tem alguma casa para me visitar? Essa do lado foi eu que fiz. Olha que coisa, é um acaso, né? Na casa do lado de um cliente que eu atendi. Meu gente do céu, cada coisa. Então, assim, além do Cláudio referenciar o cliente, ele ter essa confiança no Cláudio já, então o cliente está construindo uma casa que é do lado de uma casa que eu já fiz lá, né, o serviço, e ele pode ir lá conversar com o dono dessa casa, saber como foi o trabalho tranquilamente. Então, assim, olha o que o Cláudio desencadeou, né, para o Salatiel,
a partir de uma proposta despretensiosa e, né, totalmente simples. Então, é uma prática realmente que tem que ser exaltada e que a gente tem que fazer mesmo, né, que é aproveitar, né, a rede de contatos dos nossos amigos, né? E aí vocês estão fazendo isso muito bem no Portinho, viu? O portinho da construção sempre foi, desde o início, né? Sempre foi forte. Sempre foi muito Gera forte. muitos negócios, muitas referências entre vocês, né? Mas assim, eu falo forte, às vezes assim, a gente fala, quantidade de pessoas, assim, o grupo é grande, né? Mas os outros portinhos que tem dentro do BNI, tem um portinho, tem 8, 10 membros, é o que eu falo, você tem que estar sempre em movimento ali. Não adianta você falar assim, o meu grupo aqui do portinho tem 10 pessoas, não é grande como o portinho da construção, mas a questão do BNI não é você ter um grupo grande, é a questão de você estar sempre ali se movimentando. E fazer ele funcionar realmente com estratégias. Porque da mesma coisa, a gente fala um BNI, né, dentro do BNI, só que de profissões que se complementam. E tem que seguir. Tem que ter uma estratégia, tem que ter meta. Né? Tem que ter o mesmo, é a mesma coisa. É seguir a metodologia do BNI dentro do Power Team. Sim. É você agir com estratégia. Porque a ideia é simples, né? A ideia do BNI, do Power Team. Nós temos os mesmos clientes. E para que a gente consiga se referenciar mais, a gente precisa confiar mais um no outro. Então o Power Team é mais um momento para a gente ter ponto de contato mesmo. Então o conceito é esse, né? E é o da metodologia mesmo. Só que a gente utilizar a metodologia estrategicamente para gerar mais negócio, para ganhar volume, né? Tá. E às vezes a gente falou da questão de referenciar, o que acontece? Por exemplo, o trabalho do Silvio. Muitas vezes eu chego na obra, que aí ele sempre esquece do menino das câmeras. Ele sempre esquece. Aí o menino das câmeras é o último a chegar na obra. Você sempre é o último, né? Por que que eles fazem isso? Não, mas eu falo assim, mas tem muitos profissionais que chegam nas obras que eles poderiam ter entrado antes, entendeu? Tá. Às vezes isso daí é na questão da execução do projeto ali, às vezes vai deixando de dar importância àquilo ali, mais lá na frente a gente faz, tal, como você tem. Que fogo. E aí a hora que chega, muitas vezes, muitos clientes, chega na hora que eu vou fazer um orçamento, alguma coisa, fala, nossa, poxa, por que você não me chamou aqui antes? Entendeu? Eu poderia muito bem, se fosse um negócio, vamos falar assim, nossa, qual que seria um projeto perfeito? O Silvio fazer o projeto, já deixar tudo desenhado, tudo certinho, ó, que vai isso, assim, assim, entrega para o cliente, fala assim, eu tenho o projeto na mão, vou chamar o menino das câmeras, o menino da elétrica e vai fazendo. Mas só que nem sempre é assim. Tá. Aí, às vezes, como é que eu vou chegar a referenciar o Silvio em algumas obras? Que eu olho assim, o cliente já forrou a casa inteira, você não sabe onde tem tubulação de nada. E a gente tem que ficar caçando as coisas. Ainda complica o trabalho seu, né? Já pensou você ficar procurando? Onde está isso? Aí o Salatiel vai remediar. Ele não vai instalar exatamente o que o cliente quer, ele vai instalar o que é possível, né? Sim, vai instalar o que é possível. E se chegasse antes, né? Se chegasse antes, tem várias... tem vários, vamos dizer assim, dores de cabeça que o cliente deixa de ter. Porque às vezes o cliente ele faz muito, tipo assim, será que eu preciso pagar isso mesmo? Não, vou deixar de pagar isso daí porque o fulano ali faz e vai dar certo. Mas já aconteceu por conta, acho que eu já cheguei a comentar com você que o cliente teve que quebrar um piso lá pronto na casa dele, que não sei quantos mil era o metro quadrado do piso por conta de... preciso de projeto elétrico, não. Não preciso porque meu pedreiro faz tudo, meu eletricista faz tudo. No final das contas, a casa pronta do cliente, não passa o fio aqui. E o que vai ter que fazer? Vai ter que quebrar. Olha lá, quebrando. Você viu, então, Silvio? Quebrando. Aí é onde eu falo. Por quê? Cadê o projeto? Aí eu te falo, aí 1 metro quadrado que ele teve que colocar de piso, te quebrar lá de novo, era o serviço que deveria ter pago pro Silvio. É pior que é mesmo. Às vezes o percentual em relação à mão de obra e ao produto em si, né? E não só isso, mas eu falo assim, se a casa está em obra ainda, beleza, um deslize que aconteceu lá, ótimo, mas o cliente estava morando já.
Entendeu? Aí você tem porque assim, ó, você vai lá e investe lá, você vai lá e gasta 1 milhão para construir uma casa. Não é pouco dinheiro. E aí você começa a ter esses desgostos. Aí é ruim. Entendeu? Né, o cliente quer a casa dele, é o que ele sonhou, né? Que precisa estar tudo certinho, né? Depois de vai fato. lá, você falou desgosto, não dá, né? O você sonho começa- dele. Um sonho virando um pesadelo é um desgosto muito grande. Aí você vai chegar em casa, não pode passar por aqui não. Dentro da sua casa você tem que dar a volta no corredor porque tem um buraco no meio da porta da sala. Nossa, não. Mas isso, Andréia, isso Acontece. daí não é um caso isolado, isso daí acontece direto. Todos os dias, né? Acontece direto. Mas na medida do Eu le- possível, dentro do portinho de vocês procuram fazer isso, com que chegue os profissionais antes, né? Vamos ajudar. Às vezes consegue. A gente tem um trabalho. Tenta pelo menos fazer, né? A gente tem uma estratégia também que é até algo focado nisso, que é a gente estreitar os que estão na sequência de obra. Então, a sequência talvez seria, né? Então, primeiro o arquiteto, né? Depois entra a gente fazendo os projetos das instalações, na sequência a construtora. Tá. Então a gente começa a mostrar para os nossos colegas do Power Team que é legal estreitarem-se nessa sequência. Porque já é a sequência necessária para uma obra fluir bem. Então, depois da construtora, a gente pode pensar em outros pares. Por exemplo, o Cláudio, das esquadrias, com a Monique, da MG Atelier, que trabalha com as rochas, e o Cairo, dos móveis planejados. Eles são outro grupinho que entra junto na obra. Que entra junto. Então é bom eles também estarem alinhados, porque na hora que o Cláudio entrar, ele já pode referenciar as pedras. E mesma coisa, as pedras já pode referenciar os planejados. Então a gente vai estimulando também essas pessoas a se encadearem dessa forma, se juntarem, para poder também trocar mais clientes. Porque qualquer um da construção civil referencia qualquer um. Mas dentro desses seus pares, você consegue referenciar mais ainda, né? Então a gente vai educando as pessoas De certa forma, você acaba educando o a cliente. achar os seus pares. Aí você vai educando o cliente da mesma forma. É o porque portinho, É porque que eu você tô chega lá vendo. no cliente, o cliente fala, peraí, não é a hora de você... Peraí, você já chamou fulano? Você entendeu? Aham. Olha só. Ei, vocês estão fazendo um trabalho de educação com essa turma mesmo. Às vezes o porque- cliente vai seguir aquilo à risca. Não vai, mas é o que eu falo. Você planta uma sementinha ali, aquilo ali Planta vai... outra aqui para ter processos, né? Para as coisas Entendeu? acontecerem Por da exemplo, forma correta. o caso que eu falei agora, do cliente que teve que quebrar a casa dele pronta. O próximo projeto que ele vai fazer, a próxima construção que ele for Ele não vai fazer, fazer. ele não vai fazer assim mais. Ele não vai soltar na mão de uma pessoa só, meu pedreiro faz, meu eletricista faz. Gente, Entendeu? falar de BNI, falar de Power Team é muito bom, né? Nós já estamos 1 hora conversando. Jura? Nossa, sério. Tá vendo? Eu falei para Bora. você que ia passar, mas nós vamos encerrar aqui com vocês o Network em Foco, mas eu quero que você fale o Power Team, o que o Power Team da construção civil representa para você, e depois o Salatiel fala o que representa para ele, para que os grupos aí que ainda não têm o seu Power Team montado, né, ainda, que corram e já comecem, né? E já espelhem em vocês aí. Eu acredito que todos nós aderimos ao BNI com o anseio de auferir, de trazer mais negócios para as nossas empresas. E para que isso ocorra de forma mais rápida, a gente pode tomar algumas medidas. Claro que o BNI, ele via de regra, é uma construção, é algo que você vai ter resultado no médio prazo. Mas a gente pode utilizar algumas estratégias para acelerar isso. E uma delas é você intensificar as suas reuniões de 1 a 1 dentro do seu Power Team. Então estude, desenvolva sua esfera de contato, descubra quem são os seus pares ali dentro do seu processo de venda, né? Então se situe no seu mercado. O seu cliente, antes de você, ele vai precisar de quais profissionais? Depois de você, ele vai precisar de quais profissionais? Identifique isso dentro da sua equipe e intensifique a prática dos 1 a 1 com essas pessoas. E é isso que o BNI representa para mim. É que o Power Team do BNI representa para mim. É um acelerador de negócios. Então, hoje, as minhas prospecções de negócio, elas sempre partem do BNI. Então, eu procuro sempre utilizar
a rede do meu Power Team para alcançar novos clientes, para alcançar novos negócios. Então, a estratégia hoje da minha empresa para prospecção de clientes, ela parte do BNI. Então, se tornou, tem uma importância muito grande para nós, dentro da nossa estratégia de crescimento. Obrigada, Silvio. Acho que o Silvio falou tudo, não sobrou nada para mim. Sobrou. Tem alguma coisa que é importante para você aí, para passar para o pessoal? Bom, eu falo assim, para a empresa, eu falo a empresa em si, GVS, em relação ao BNI, BNI muito importante para a empresa, e aí quando você parte para, em relação ao Power Team, vamos falar aos extras que tem dentro do BNI, você intensificando ali a sua rede de contatos ali, a sua esfera de contato ali dentro do Power Team, isso daí tem uma força tão grande assim para o seu negócio, porque lá atrás, quando eu entrei no BNI, eu costumava falar para as pessoas assim, falava assim, nossa, sabe o que é legal de estar no BNI? Você não precisa de pedir benção para ninguém para querer conhecer a empresa da outra pessoa. Tipo assim, sabe? Vamos dizer assim, fantástico. Eu quero conhecer a empresa do Silvio, tá certo que eu preciso marcar um horário com ele, esse tipo de coisa. Só que é mais fácil acontecer, você entendeu? Isso eu estou falando da empresa do Silvio. E quando você está dentro do BNI, acontece o exemplo que eu falei. Vão lá na obra comigo, entendeu? Entendeu? Você tem isso tudo mais fácil. E você tendo isso mais fácil, você consegue gerar mais referências ali dentro do grupo, receber mais referências, e é o que eu falei. BNI, Power Team, você tem que se movimentar ali dentro. Se movimentar. Principalmente o Power Team, porque assim, o Power Team da construção civil em si é muito mais fácil eu entender. Por mais que eu seja assim da área de segurança eletrônica, é muito mais fácil eu entender do negócio do Silvio e o Silvio entender do meu negócio. Você entendeu? É muito diferente eu for conversar, por exemplo, tá certo que a gente faz um a um com os outros membros também, mas eu vou conversar, por exemplo, com a Suelen, a dentista, para me entender do negócio dela. Se ela falar o nome de uma ferramenta, eu falo, tá, legal. Você entendeu? E o BNI é isso, né? Relacionamentos. Você tem que conhecer, mas os Power Team, ele proporciona isso para você. Entendeu? Muito bom. É um ambiente onde a gente fala a mesma linguagem. Fala a né? mesma linguagem. Muito bom. Eu acho que esse é o mais legal, entendeu? Imagina se fosse tudo misturado ali, entendeu? Uhum. Então, o Power Team interessante é isso daí. Então, é uma ferramenta que tem que ser usada, entendeu? Não é aquele negócio, fala assim, nossa, mas hoje tem reunião do Power Team, que chato. Não, assim, hoje tem reunião do Power Team, não vejo a hora de chegar. Isso entendeu? aí. Movimentação, é movimentar e a ação, né? É mover e agir, né? Power Team, acho que é isso. Acho que é isso que vocês trouxeram hoje, né? O Cláudio também me colocou numa, olha só. As coisas acontecem dentro do Power Team, dentro do BNI, rapidinho. Nós saímos da reunião do Power Team, falou, vão ali comigo, tal, vou te apresentar lá, não sei, numa construtora, na incorporadora, tal. Não sei, eu cheguei lá na mesa, fiquei lá, sentei lá, fiquei escutando eles conversar, né? Aí eles conversou de comprar isso, comprar aquilo, apartamento, tal, que não sei, tem saiu da reunião e falou assim, e aí, Salatiel, eu falei assim, o que você achou? Eu falei, eu acho que vocês é doido, comprando apartamento de 1,5 milhão. Mas assim, é um ambiente, falo por mim, é um ambiente que ele inseriu eu naquele ambiente, que eu falo assim, que eu não conseguiria estar naquele ambiente se não fosse através de um contato que eu tivesse. Sim, sim. Você entendeu? Então eles estão conversando de apartamento de 1,5, 2 milhões, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo nessa mesa aqui? Eu achei que nós ia vender câmera de R$200. E o que acontece? O relacionamento é tudo. Leva a gente, coloca a gente em locais, né? E em momentos que a gente nem imaginou que ia estar. E sozinho a gente não conseguiria. Que sozinho a gente não ia chegar. Então, ir junto e crescer é mais rápido com o BNI, com o Power Team de vocês. Sim. Sem dúvida. Salatiel, sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Muito obrigado, Silvio. Aqui, o Grupo GVS
continue aí com essa força total, que venha mais 10 e mais 10 e mais 10. A Projetum, né, também, que essa turma maravilhosa de profissionais capacitados, que vocês continuem sendo referência na nossa cidade, na área de atuação de cada um. E logo, logo vocês vão vir para falar mais novas estratégias que vocês estão fazendo no Power Team da construção civil. Muito obrigado e até o próximo Networking em Foco.